Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos para a nossa 23ª aula. Desculpe, 24ª aula. A semana passada que foi a 23ª. Então nós vamos para a nossa 24ª aula. Vamos falar sobre as provas da riqueza e da miséria. Vai da página 71 à página 73. Então vamos lá. Provas da riqueza e da miséria. A diversidade de riqueza e de misérias tem uma finalidade útil, a de provar as almas no excesso e na submissão. Assim, os que sofrem com resignação, sem murmurações e com trabalho constante, conseguem superar as suas provas. Pelo arrastamento ao mal a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada, mais perigosa que a pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais estreito laço que prende o homem à terra. Deus concede provas a seus filhos e tem, às vezes, possibilidade de as escolherem antes das reencarnações, podendo, por isso, nascerem na abastança ou na miséria. Ambas as provas apresentam facetas diferentes, mas tanto o rico quanto o pobre podem fracassar. O primeiro por não fazer o bem e o segundo pelas queixas contra a providência divina. Isso é fato. A riqueza proporciona todas as facilidades que a gente possa imaginar. E a pobreza proporciona todas as necessidades que a gente possa imaginar. Pela facilidade, é mais fácil cair, porque você se torna orgulhoso, egoísta e todos os outros defeitos, né? E a miséria também é uma prova difícil, porque você está com falta de tudo. Falta tudo para você. Você vive aquela vida assim, sofrida. Precisa de uma coisa, não tem como comprar. Precisa de outra, não tem, é difícil. Ou a virtude, vencer essas provas, significa o rico não se deixar levar pelo orgulho, pelo egoísmo e os outros vícios, né? Sensualidade, etc, etc, etc. Ele ser regrado nas suas atitudes, praticar a caridade, ele tem condições, né? Caridade material, e também a moral, mas principalmente a material ele tem condições. E a prova da miséria seria assim, a pessoa aceitar com resignação que a situação dela é aquela e não ficar acusando a sorte. Consequentemente, se você está acusando a sorte, você está acusando a Deus, né? Porque subentende-se que alguém te proporciona a sorte. E esse alguém não está te dando a sorte, ou seja, Deus. Então, se você fica murmurando, reclamando, sabe aquelas pessoas que reclamam da vida, se você olhar para ela assim, não precisa falar nada, pronto, ela já começa a despejar. Porque é isso, porque é aquilo, porque não, eu preciso de tal coisa, não tenho, porque e assim vai. Né? Porque o meu marido isso, porque minha mulher aquilo, porque não sei o que, meus filhos não respeitam e vai. Aquela reclamação, aquela lamúria, aquela lamentação que deixa a gente até atordoado. Está falhando nessa prova. Está falhando. Porque a gente tem que aceitar aquilo que a gente escolheu antes de renascer. Não foi imposta, exceto nos casos de reencarnação compulsória, que o espírito não tem escolha. Porque se deixar ele escolher, ele vai escolher errado de novo. Então é imposto. Mas, normalmente, essas provas são a gente mesmo que escolhe antes de renascer. Porque a gente precisa desse aprendizado. É necessário, muito necessário, para a nossa evolução espiritual. Então a gente escolhe essas provas.
E não tem que ficar reclamando, né? E nem se deixar levar pelos vícios. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. A doutrina espírita esclarece que tanto o homem quanto a mulher são espíritos da mesma natureza, criados por Deus, com os mesmos talentos e aptidões, com os mesmos direitos e deveres. Assim, o homem e a mulher têm direitos iguais, embora tenham tarefas diferentes a desempenhar na sociedade. O homem é fisicamente mais forte para os trabalhos mais rudes, e a mulher mais delicada para os trabalhos mais leves. Ambos devem ajudar-se mutuamente nas provas da vida, e não simplesmente o mais forte subjugar o mais fraco, escravizando-o. A mulher está preparada biologicamente para a tarefa da maternidade, e, se de um lado tem menor força física, de outro tem maior sensibilidade para o exercício das funções maternais. Então, a natureza é perfeita, né? Ela foi criada por Deus, por isso que ela é perfeita. A diferença que existe é biológica, é física. O espírito é o mesmo, não tem diferença. Tanto é que o espírito que anima o corpo de um homem nesta existência poderá animar o corpo de uma mulher na outra, e vice-versa. Vice-versa. O espírito é o mesmo, é igualzinho. A diferença é somente biológica, para que se perpetue a espécie humana. Tem que haver a procriação, e para haver a procriação há necessidade de um macho e uma fêmea, senão não tem como. Então, é simplesmente isso, a função dos sexos, né? O masculino e o feminino, para que haja a procriação, para que a espécie se perpetue. Mas, como espírito, falando como espírito, não tem diferença, tanto o homem quanto a mulher. Se o espírito reencarna num corpo masculino, ele vai sentir tudo que um homem, os hormônios que são produzidos no corpo masculino vão proporcionar para ele. Ou seja, ele vai sentir atração pelo oposto, ele vai ter todas as características inerentes ao sexo masculino. Aí ele deixa aquele corpo masculino pelo fenômeno da morte, passa um tempo na erraticidade, né, que é o espaço entre uma encarnação e outra, e volta, reencarna num corpo feminino, de uma menina. Vai crescer, vai interagir perfeitamente bem com esse corpo, porque esse corpo vai produzir os hormônios inerentes a esse sexo, ao sexo feminino. Então ele vai sentir atração por homens, que é o sexo oposto ao dele, vai sentir ter os hormônios que causam assim, né, sensações físicas e tal do corpo feminino. Ele vai interagir com aquele corpo. Tanto faz para o espírito. Então a diferença está só no corpo, apenas isso, apenas isso. Então vamos lá, igualdade perante o túmulo. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como os seus próprios corpos, assim o quer a natureza. A perpetuação da memória por meio de monumentos fúnebres é o último ato de orgulho dos familiares e amigos, desejosos de se glorificarem a si mesmos, em nítida demonstração de riqueza. As pompas fúnebres são justas e de bom exemplo quando homenageiam a memória de um homem de bem, mas não apagarão as más ações de todo aquele que não soube viver de acordo com a moral cristã. Então, gente, veja bem. Há um ditado popular que diz que a morte iguala a todos, né? Sim, iguala no sentido material, falando, né? Materialmente falando. Os corpos vão se decompor, tanto do rico quanto do pobre, não tem diferença.
exceto se for cremado, daí, mas também, né, vai virar cinza, não tem como. Então, não há diferença. Tem aqueles que vão numa sepultura simples, a família, né, não tem posses, outros vão naqueles mausoléus e tal, mas isso é só coisa material e exterior. O que está lá dentro é a mesma coisa, tá? Se você abrir o túmulo de um pobre, você vai encontrar uma ossada lá, depois de um tempo, né, que ele já apodreceu, já decompôs tudo. Você vai encontrar uma ossada. Se você abrir um mausoléu, você vai encontrar uma ossada. É a mesma coisa, não tem diferença. Então, né, o que a gente tem a mais ou a menos no fenômeno da morte são as nossas obras, aquilo que nós fizemos nos acompanharão, de bem ou de mal. Tudo aquilo que nós fazemos, isso é nosso, é uma propriedade legítima, é nossa, levamos conosco. O resto, o que for material, vai ficar aqui. Então, se você tem muito dinheiro, vai ficar aqui. Se você não tem nada, também não tem nada que deixar. Mas, seja lá como for, não vai levar nada. Não tem como levar, é material. E você já está numa outra dimensão que não necessita de nada que seja material. Então, não há necessidade, por exemplo, né, a gente está falando aqui de dinheiro, joias, coisas assim, que fica tudo aqui. Também não há necessidade de velas e esse tipo de coisa. Não. Exceto se a vela for acompanhada de uma oração sincera e intenção daquela pessoa. Aí sim, a pessoa vai receber, vai, né, se sentir muito bem. Muito bem. E poderá receber muita ajuda através disso. Mas a vela é apenas um símbolo. Então, se você fizer uma oração com o mesmo sentimento, com a mesma coisa, sem acender vela, sem ajoelhar, sem estar diante de nada, a pessoa vai receber do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, não há necessidade disso. Tudo que for material não afeta o espírito. Porque ele não é matéria. Dessa grosseira, não. Ele é matéria, sim, né, quintessenciada. Ou seja, é uma matéria diferente que nós que estamos na matéria grosseira não conseguimos tocar. Tá? Mas é um tipo de matéria. Então vamos prosseguindo. Lei de liberdade. Liberdade natural. O homem é um ser gregário por natureza. Vive em grupo. E, desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. A liberdade e o direito de um homem terminam onde começam a liberdade e o direito do outro. Vê-se assim que, segundo a lei natural, a liberdade é relativa, como decorrência da natureza social do homem, ou seja, a lei da sociedade que lhe é imanente. Então, exatamente, nós somos seres livres, mas a nossa liberdade acaba quando começa do outro. Se a gente começar a invadir a liberdade do outro, já é outra história. Já estamos cometendo crime perante as leis de Deus. Tá? Então, vamos pensar bem nisso. Mas onde está o limite da liberdade? Como defini-lo? Quando saber que se está entrando na seara alheia ou está se aproveitando dela? A resposta está no ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Eis o princípio da lei da justiça divina, que marca o limite dos direitos e da liberdade de um em relação ao outro. Liberdade não é o homem entregar-se aos impulsos, aos instintos inferiores, mas a emancipação da alma dos vínculos primários da matéria, assim como na espontaneidade com que vivencia o respeito a outrem em uma ação moral. Qualquer ação ofensiva à liberdade ou ao direito de outrem
gera responsabilidade que será registrada na consciência, pois, segundo a lei da igualdade, não existem privilégios perante Deus. Então, está bem explicadinho. Quando nós nos colocamos no lugar do outro e fazemos a seguinte pergunta: eu ficaria satisfeito de ouvir isso? Ou que alguém me fizesse isso? Seria bom para mim? Se a resposta for não, eu não gostaria de ouvir isso, eu não gostaria de receber isso, então não faça para o outro, porque também não é bom para ele. É simples. Então, tudo aquilo que você não quer para você, porque você acha que não é bom, também com certeza não será bom para o outro. Então, não faça. Aí você já está entrando na liberdade do outro se você fizer. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Desta forma, a liberdade é tanto maior para a alma que age segundo os ditames da própria consciência. Por outro lado, quanto mais cresça em conhecimentos e possibilidades neste ou naquele sentido, mais caminhos se desdobram à sua visão, constrangendo-o a vigiar sobre suas escolhas. É o caso, quanto mais você tem conhecimento, mais responsabilidade você tem. É o que Jesus disse: muito será cobrado de quem muito for dado. Ou seja, você vai adquirindo conhecimento, vai se melhorando e vai aumentando a sua responsabilidade, porque daí já não tem mais aquela desculpa: eu não sabia. Como eu não sabia? Sabia sim. Mas eu não pensei que. Como que você não pensou se você sabe, né, que faz mal para você? Se faz mal para você, vai fazer mal para o outro também. Então, né, pensa um pouco. Aí a sua responsabilidade aumenta. E se você fizer, vai ser com conhecimento de causa, o que torna um pouco mais grave a sua ação, porque não tem nada que possa suavizar. Você fez porque você quis fazer, então as consequências também são inerentes àquilo que você faz e de acordo com o seu grau de conhecimento. Escravidão. Embora se tenha liberdade de escolha, de ser e de agir, essa liberdade termina no limite em que ameaça a liberdade do outro. Desta forma, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, que desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Quando o homem fizer melhor uso da sua inteligência e agir, sobretudo, impulsionado pelo sentimento autêntico do amor, não mais haverá forma de opressão que gere constrangimentos físicos ou morais. Embora haja desigualdade de aptidões, os mais fortes e os mais inteligentes devem ajudar os mais fracos a progredir e nunca os escravizar com vistas à ilusão dos poderes terrenos. Então, é bem claro isso. É crime, não só pelas leis civis de determinados países, como o nosso, por exemplo, mas perante as leis divinas. É crime você abusar de uma pessoa, escravizar uma pessoa para usufruir, né, dos ganhos, ter mais ganhos, ter mais. Isso daí é uma forma terrível de egoísmo e de maldade também. Você gostaria de ser escravo de alguém? Claro que não. Quem gostaria? Então, como que você se acha no direito de escravizar o seu semelhante? E quando diz escravizar, gente, não é só em termos de serviço, em termos materiais. Tem a escravidão moral também. Aquela exercida pelo marido mandão ou a mulher mandou. Parece que não, né? Mas é.
Não, aqui em casa mando eu. Minha mulher tem que fazer aquilo que eu quero. Ela sai se eu deixar. Ela veste tal roupa se eu deixar. Ela tem que fazer aquilo que eu mando. Isso é uma forma de escravidão. E a mulher, mesma coisa. O marido, se ele sair na janela, olhar o tempo, ela já manda ele entrar para dentro, que ele está olhando para a vizinha, etc, etc. É aquele ciúme excessivo. É uma forma de escravidão também. Porque você não é dono da pessoa. Ninguém é dono de ninguém. O que deve existir, sim, é respeito com o próximo, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Respeito é diferente de querer que eles façam tudo aquilo que você quer, que é você que manda, é você que dá as ordens. Tem que ser feito do seu jeito. Peraí, você não é dono de ninguém. Se você não é dono, não queira escravizar, porque você vai responder por isso, sim. Então, vamos com calma com isso aí. Liberdade de consciência. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos íntimos. Consequentemente, a liberdade de consciência é decorrente da liberdade de pensar. A consciência abrange não só o pensamento, mas o modo de ser e de agir, as normas de conduta, caracterizando assim a individualidade de cada um. Não se pode subtrair a liberdade de consciência dos homens, pois isso implicaria em obrigá-los a agir da maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornaria hipócritas. Quanto mais elevado o espírito, mais aceita e respeita opiniões e crenças diferentes da sua. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. O homem não tem direito de opor entraves à liberdade de consciência de outros, cabendo-lhe respeitar, sem faltar com caridade, os diferentes pontos de vista. Escandalizar alguém que em sua crença não pensa como nós é atentar contra a lei de liberdade, pois toda crença, quando sincera e conduz à prática do bem, é respeitável. Então, todos nós temos a liberdade de escolha, né, livre-arbítrio, e a liberdade de consciência, de pensar daquilo que da forma como entendeu. Por exemplo, o Evangelho. Muitas religiões interpretam de forma diferente o Evangelho. De forma diferente. De onde saem ideias diferentes. E nós não devemos, de forma alguma, condenar ou desrespeitar a maneira de pensar de cada um. Dentro do Espiritismo, a gente tem uma visão do Evangelho que difere das demais religiões, da grande maioria, pelo menos. Porque nós vemos um Deus soberanamente justo e bom, um Deus que não castiga, é um Deus de amor, de caridade. Ele jamais irá castigar um filho seu. Mas como é que ficam as faltas então? As faltas, você que cometeu as suas faltas, seja ela qual for, vai tomar consciência daquilo que você fez. Vai chegar uma hora que você vai se conscientizar do seu erro, do seu engano, e vai pedir a providência divina uma nova chance para refazer aquilo que você fez de errado, ou deixou de fazer, enfim. E lhe será concedido. Deus sempre concede uma oportunidade ao aquele que se arrepende, para que ele possa reparar o erro cometido, o engano que ele cometeu. Então, o Deus que nós enxergamos através do Evangelho de Jesus é esse Deus de amor, de caridade, tá? Não é aquele Deus rancoroso que
castiga uma falta que você fez, que você cometeu, você vai para o inferno sem chance de perdão, não é assim. Nós vemos diferente. Mas não podemos criticar aqueles que acreditam assim ainda, que acham, que trazem Deus aqui, ao invés de subir até Ele, traz Ele aqui, tenta trazer, né? Então, mas nós temos que respeitar essas pessoas, entender que elas acreditam dessa forma, foi ensinado assim, elas aceitaram assim, e boa. Um dia vão compreender melhor, mas não chegou ainda o dia delas. Portanto, nós temos que respeitá-los, temos que procurar compreender e não impor a nossa crença e não discutir com ele. Se pensa assim, penso, tá bom. Ah, mas porque está na Bíblia, tudo bem. Não vamos discutir. Está sim na Bíblia, mas se a gente fosse discutir, a gente iria perguntar, mas você está na Bíblia, mas você soube interpretar? É dessa forma? Mas enfim, né? Enfim, tudo tem a sua hora para acontecer. Não devemos querer nós anteciparmos aquilo que Deus deixa seguir o seu curso natural. Já nos casos de crenças reprováveis por conduzirem o homem ao mal, não se pode modificá-las, pois trata-se de foro íntimo. Pode-se sim reprimir atos que venham a prejudicar terceiros. Nesse caso, não se está atentando contra a liberdade de consciência, pois deixa-se ao indivíduo sua inteira liberdade de ser. No caso de doutrinas perniciosas, deve-se tentar conduzi-las à verdade pela doçura e persuasão, jamais pela força, por imposição ou violência. Sim, tem certas crenças que são, né, muito, assim, induz a erros grosseiros. Elas devem ser esclarecidas. Jamais conduzi-las à força para outro caminho. E sim mostrar a verdade. E respeitar o livre-arbítrio daqueles indivíduos. Porque se eles não aceitarem nessa vida, na próxima eles vão aceitar. Eles vão compreender. Então a gente tem que respeitar, mesmo assim. Mas se for uma crença perniciosa, que induz, por exemplo, ao suicídio, a gente tem que né, procurar chamar os adeptos à verdade. Se, no caso de seita que conduz ao suicídio, dizer, olha, você está seguindo os mandamentos de Deus, que diz não matarás, inclusive seu próprio corpo? Não está. Então você já está fora. E, enfim, persuadir por esse caminho. Jamais falando se você está errado. Não podemos fazer isso. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de determinação da vontade humana, de, entre duas ou mais alternativas, poder escolher livremente uma delas. É um privilégio do ser humano, a liberdade consciente, porém implica sempre em responsabilidade perante Deus e a própria consciência. Através do livre-arbítrio, o homem tem a faculdade de determinar a si mesmo. Segundo os espíritos, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. No homem, em seu estado primitivo, o que mais predomina é o instinto. Mas, à medida que a inteligência se desenvolve, através das experiências vividas nas reencarnações, a liberdade também se desenvolve, dotando-o da capacidade de analisar, de distinguir o certo do errado e dando-lhe mais poder de decisão. Deus concedeu o poder de escolha a cada um, para que todos tivessem o mérito de suas obras. Então, é o que nós já comentamos. À medida que a nossa inteligência se desenvolve, o nosso livre-arbítrio também. Mas acompanha junto a responsabilidade, tá, das nossas escolhas. Inteira responsabilidade. Você tem a liberdade total de escolher fazer ou deixar de fazer uma coisa. Mas tem que ter a consciência que a sua escolha vai gerar uma responsabilidade sua e não dos outros.
Estudemos o livre-arbítrio em relação à criança, ao selvagem, as predisposições instintivas, a influência do organismo e a posição social. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve com as faculdades estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade. Ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. A criança não tem o conhecimento ainda, né, para ela poder escolher livremente. Tem coisas que tem que haver uma interferência. No caso do selvagem, predomina o instinto, mas isso não o impede de agir com liberdade. No entanto, como a criança, ele aplica a liberdade tão somente em função de suas necessidades básicas. Por conseguinte, aquele que é mais esclarecido é também mais responsável pelo que faz. Os povos selvagens, nunca tiveram um ensinamento, um conhecimento que fosse passado para eles sobre as responsabilidades das suas escolhas. Então, né, é menos cobrado deles. As predisposições instintivas podem ser obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, ao impelir o indivíduo, por vezes, a atos repreensíveis, mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Então, tem muita coisa que a gente faz por instinto, mas que não deveria, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a capacidade de escolher. Não tem aquele arrastamento assim, que não tem como fugir daquilo. Tem sim, basta a gente aplicar a vontade. O espírito é certamente influenciado pela matéria que podem travar suas manifestações. Este é o caso daqueles cuja limitação física impede o espírito de manifestar-se livremente. Já nos mundos superiores, onde a influência da matéria é menor, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Então vejam bem, vou citar um exemplo que dá para entender bem. Por exemplo, as pessoas que vêm com síndrome de Down. São espíritos que estão encerrados num corpo deficiente. Porém, eles são de uma inteligência fantástica. São muito, muito, muito inteligentes. E por isso que eles estão num corpo assim, né, que vem com a síndrome de Down, o autismo. Eles não têm como manifestar a sua inteligência, porque eles utilizaram mal numa vida passada. A sua inteligência é muito grande, mas utilizou mal. Aí vem num corpo assim, impedido de manifestar a sua inteligência. Por isso que muitos deles têm assim acessos de raiva, de cólera, porque eles querem se manifestar e não tem como, não consegue, né? É interessante isso. Então, temos essas limitações da matéria também, que impedem de manifestar o livre pensamento. Por vezes, a posição social pode ser um obstáculo à inteira liberdade de ação. O espírito pode encarnar em uma situação constrangedora. Cabe a ele valer-se da sua liberdade para esforçar-se ou não para superar os obstáculos. Isso aqui está falando de dificuldade material. Às vezes é um espírito muito inteligente, com uma capacidade fantástica, mas ele renasce num ambiente que não propicia para ele o desenvolvimento dessa inteligência. Ele não tem condições de estudar, ele não tem condições de fazer quase nada, pela posição social que ele se encontra. Também é um entrave. Pode-se afirmar com efeito que o espírito, através das sucessivas reencarnações, está destinado à felicidade e à perfectibilidade, através de sua própria conquista, através do exercício de seu livre-arbítrio, isto é, agindo segundo sua vontade, porém, desde que de acordo com sua natureza espiritual e com a lei de amor que lhe é imanente. Então, a gente vai reencarnando e vai se aperfeiçoando a cada reencarnação. Vai deixando alguns defeitos, vai se melhorando. É inerente à nossa condição de espírito humano. Mas a gente tem que procurar interagir com a lei de amor, de caridade, para que nós
possamos avançar moralmente junto com a parte intelectual, para que as duas têm que andar junto e a gente consiga ter um progresso mais efetivo. Porque o que acontece normalmente com 99% das pessoas, e nós nos incluímos nisso, é que desenvolve a inteligência, a moral fica. Depois a gente tem que voltar outra vida para desenvolver a moral para ficar aqui. Aí desenvolve mais um pouco a inteligência, a moral fica de novo. Então vai sendo mais complicado. O interessante é que desenvolva as duas assim, juntas. Um dia a gente chega lá. Pessoal, essa é a nossa, termina a nossa aula aqui. Na próxima aula será a nossa 24ª aula e nós vamos estudar sobre casos assim de fatalidade, de coisas assim, desse tipo, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.